Que o mundo tá cheio de psicopatas, isso não é novidade pra ninguém. A gente tem muitos casos aí de crimes, né, true crimes, cometidos por essas pessoas, né, que têm esses distúrbios mentais. E também vários estudos, vários relatos de psicólogos, psiquiatras que explicam essa condição de como que uma pessoa se torna psicopata. Será que ela nasce assim? Será que ela aprende a ser um psicopata? É uma questão mental? É uma questão de alma? Só que uma coisa que é pouco falado é a psicopatia na infância. Se realmente as pessoas nascem psicopatas, como que esses psicopatas se comportam na infância? Será que eles sempre deram sinais? Será que foi uma surpresa para quem convivia? E é justamente esse o tema do vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Caroline Amor e aqui no canal a gente fala sobre tudo que é curioso, assombrado, misterioso, que faz a gente se perguntar, será que isso é possível? Será que realmente é verdade? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, apoia o canal para você não perder os próximos vídeos. Hoje eu trouxe alguns relatos de pessoas que conviveram com psicopatas, principalmente na infância. Elas afirmam que todos os sinais de psicopatia sempre estiveram lá, inclusive foram vítimas dessas situações. E também o que a psiquiatria fala sobre isso, como que a gente pode perceber os sinais. Será que você está convivendo com um psicopata infantil e não percebeu? Então vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica, ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha para uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim, e ele quase chora. Você já pegou sua filha fazendo isso, tipo assim, olhar para alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém tá chorando, ela faz a carinha de empatia, de um cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então, a criança que tem essa predisposição para firmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Sim, eu vi. Né? Então ali tá bem explicado isso. Então essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe. Eu atendi... tem aquele do Macaulay Culkin, não tem? Do Anjo Mal? Tem isso? Exatamente, tem também. Ele é uma criança psicopata. Isso. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata, que a gente diz. Porque característica, maltrata irmãos, tem prazer com isso, maltrata animais. O Dexter. Sim. Aquele seriado Dexter, o pai chega pra ele e fala, por que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega, foi você, né, Dexter? Não foi, não. Por fim ele falou, foi você. Aí ele fala assim, não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí ele falou, mas por que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até 6 anos, ela não mente. Ela fala do prazer. Depois, na verdade, depois ele aprende a mentir. Porque ele sabe que não pode mais falar. Mas no início, a criança que tem essa predisposição, ela fala disso com muita naturalidade. Na verdade, ali, até os 8 anos, que a gente vai inserindo a criança no certo ou errado. Exatamente. Então, aí dessa fase, ele entende que é errado, então não posso fazer, então eu vou mentir se eu fizer. Mas não é que ele vai deixar de fazer. Manipular para poder fazer escondido. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Então, o que acontece? Tudo vai depender do grau de psicopatia. Você tem psicopatia leve, moderado, grave. No grave, não tem o que se faça. Então, deixa eu completar a pergunta dele, então. Porque inclusive, o pessoal não entendeu o áudio, porque saiu meio baixo na TV. Então, o pessoal não conseguiu entender. Já vamos reforçar a pergunta que ele fez sobre... como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se bem criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos? Ou se isso vai sempre se sobrepor. Exato. Então, eu queria então completar a pergunta dele, porque você falou que tem-se por convenção dizer isso só depois dos 18 anos. Seria melhor, no teu entender, que pudesse fazer esse diagnóstico antes, ou... porque assim, qual é o motivo para que isso não se faça antes, e se você acredita que seria melhor? O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade.
né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20. E nos homens lá pelos 50, de novo. Eu acho que em volume dos 50. Lá pelos 50, por aí. Uma recaída, exatamente. Então, eu acho assim, que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular. Porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros, o que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata, ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Por isso que nos países onde você, por exemplo, na Inglaterra, não se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8, roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete pro filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Eles chegaram, pegaram esse bebê, eles levaram para a trilha do trem e... Ah, não. Sim. Isso é um caso clássico que vocês vão achar. O que aconteceu? Quando eles foram pro juiz, né? Chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim, errada. E eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra, é determinado isso pelo grau da compreensão e pela gravidade do crime. Tipo, crimes hediondos inimagináveis. É possível imaginar 2 crianças assim, vamos pegar um bebezinho que a gente quer ver uma cena de um trem. É tão inimaginável que para o juiz isso é uma coisa assim, é uma perversidade que só um psicopata pode fazer. Sim. Até parei aqui pra gente poder conversar. Gente, é um assunto polêmico, é um assunto que pode levantar muitos debates, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem leis que, né, são mais flexíveis com crimes infantis, com situações que envolvem menores. Só que o que ela falou faz total sentido. Eu acho que todos os sinais, eles normalmente são, né, evidentes, só que aí os pais, eles nunca vão pensar, o meu filho é um psicopata. No máximo, uma criança mimada, uma criança hiperativa, uma criança que tem algum distúrbio de comportamento, e aí eles vão tentar, né, tratar da melhor forma, seja procurando psicólogos, procurando ajuda profissional, ou, né, tendo uma criação um pouco mais rígida dentro de casa. Só que, como ela disse, tem graus, né, de psicopatia. Então, tem da mais leve até a mais severa. Até da mais leve ali, até o meio termo, com a criação, você entendendo esses sinais e tendo uma criação onde você aborta esses comportamentos da criança, tem um acompanhamento mais próximo, ela disse que é possível que isso seja revertido, né? Que ele entenda, não que ele sinta, mas que ele compreenda racionalmente o que é certo e o que é errado. Só que é um grande tabu, Eu tenho certeza que não tem nenhum pai aqui que teve algum comportamento complicado, estranho do filho, que o primeiro pensamento foi, ele é um psicopata. Isso pra gente é uma coisa tão fora da nossa percepção, do nosso conhecimento, da nossa convivência, porque é o que a gente vê em filme. É o que a gente vê em casos nos Estados Unidos, de serial killers. É muito longe da nossa realidade. Então, como que a gente consegue resolver uma coisa que a gente às vezes nem acredita que é possível? Então, é uma situação bem complexa. Bem complexa.
Hoje eu vou trazer para você as principais características de um psicopata na convivência. O meu nome é Julie, eu sou sobrevivente de abuso narcisista e psicopata, conheci um psicopata por 20 anos e vou trazer aqui as principais características desse tipo de convivência. Por isso fique comigo até o final e por favor deixe o seu like para ajudar outras vítimas desse tipo de abuso a obterem conhecimento. E antes de começar já quero deixar claro para você que você vai perceber algumas similaridades com o narcisista. Afinal, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Não gostam de praticamente nada, nada presta, são eternos insatisfeitos. O psicopata, por mais que ele queira fazer essa fachada de que tem hobbies, de que tem bons gostos, de que tem alguma coisa, no final das contas, na convivência, você percebe que nem de comida direito essa pessoa gosta. São discretos, não gostam de chamar atenção e nem de falar alto. O psicopata, ele lembra, né, um pouco do narcisista oculto nesse aspecto. Ele não gosta de ser visto, ele não gosta de holofotes nele, mas ele também se superioriza nisso, porque ele fala, eu sou uma pessoa discreta, não gosto de chamar atenção, mas ao mesmo tempo ele tá querendo fazer uma propaganda de que ele é superior por não gostar de chamar a atenção. Gostam de demonstrar superioridade principalmente com a intelectualidade. Então o psicopata ele gosta sempre de estar ali, eu sei um pouco mais, deixa que eu te ajudo nisso. Ele faz de uma maneira parecendo que ele é humilde, modesto, né? Que na verdade ele tá ali internamente pensando que bando de idiota. Até porque quem convive com ele escuta isso frequentemente. E isso é uma coisa que, inclusive, assusta as pessoas de fora. Porque o quanto ele parece discreto e ser um bom samaritano, né? A gente pode dizer assim, assusta. Mas, basicamente, ele tá sempre repetindo mentalmente o quanto que as pessoas são inferiores e idiotas. São fechados e muitas vezes depressivos, e lembrando que eu estou falando aqui com quem convive com o psicopata, porque para os outros de fora ele sempre vai aparecer como uma pessoa com energia, né, muitas vezes carismático, na dele, tranquilo, né, ele até parece às vezes se colocar na posição de bobo só para coletar informações, só para que você não o veja como a verdadeira ameaça que ele é. Não se importa verdadeiramente com absolutamente ninguém. O psicopata coloca uma pessoa contra a outra, mas sem sujar as mãos. Então o que que ele faz? Ai, fulana, nossa, ela disse isso, tal coisa. Nossa, o fulano disse que ia sair para não sei qual lugar. E ele sabendo que aquilo pode gerar uma intriga. Mas ele fala de uma maneira tão pacífica que nenhuma pessoa praticamente suspeita de que é ele que está planejando algo pelas costas. E entra então a última característica de hoje. O psicopata está sempre com ódio. Sempre. Por quê? Como ele se considera uma pessoa superior, ele fica o tempo todo pensando, o que eu estou fazendo aqui com essas pessoas? Por que eu estou dividindo o ar com essas pessoas? Eu não mereço isso. Então, principalmente quando ele não está na posição que ele aspira dentro da vida dele, ele é uma pilha de ódio, só que ele esconde isso muito bem. Agora, no momento que ele está na posição onde ele tem algum tipo de controle, é que você percebe o quão arrogante ele é. Eu fiquei um pouco preocupada, porque algumas coisas que ela falou bate muito com algumas pessoas que eu já convivi e também com alguns comportamentos que eu já tive. Eu fiquei preocupada agora. Não, ela tá falando de uma forma geral, de alguns comportamentos que são mais visíveis pela experiência dela, né? Não quer dizer que todos os psicopatas vão ser assim, só que existem alguns comportamentos que se assemelham. Esse fato deles serem intelectualmente muito destacados, terem essa arrogância de serem superiores às outras pessoas, você vê uma certa frieza, uma certa encenação de sentimentos, eu acho que isso é bem, bem real. Mas fiquei realmente preocupada. Gente, será que a gente já conviveu com psicopata e não sabe? Vamos ver o próximo relato. Eu cresci como psicopata, então aqui vão coisas que o meu irmão mais velho fazia comigo quando eu era criança, que indicam que ele não queria que eu chegasse viva até a idade adulta. Ele me furava com agulhas. A gente tinha aquelas arminhas Nerf de brinquedo, sabe? E aí ele pegava a munição, que é de borracha e isopor, então não dói o tiro, e na ponta ele colocava agulha. Ele ficava tirando com aquelas agulhas em mim, doía bastante. Um dia eu tava tomando banho de piscina aqui em casa, ele disse que ia tirar uma faca em mim sem motivo aparente, e eu falei, tu nem acerta. E aí ele falou, abre a mão, eu abri a mão, e aqui eu tenho a cicatriz até hoje. Tinha uma pracinha no sítio do meu avô e um dia ele me amarrou de cabeça pra baixo no escorregador e passou ração no meu rosto pra cadela enorme que tinha lá ficar lambendo meu olho, minha boca, meu nariz, tudo. Pior, quando eu saí de lá ele falou que era assim que as pessoas pegavam câncer, então provavelmente como ela tinha lambido minha boca, agora eu tinha câncer. Esse dia minha tia-avó que tinha câncer, ela tava lá no sítio, eu fui chorando perguntar pra ela se era assim que ela tinha ficado com câncer. Desculpa. Ele se escondia embaixo da minha cama ou dentro do meu roupeiro antes de eu ir dormir, e aí quando eu tava quase pegando no sono ele começava a fazer sons estranhos ou ele saía gritando de lá. Por incrível que pareça, hoje em dia a gente se dá muito bem, a gente é até amigos, eu perdoei ele por tudo. Ele era malvado comigo, mas
mas aparentemente só ele podia ser, porque um dia um amigo dele me empurrou e ele quebrou uma garrafa de vidro na cabeça dele. Não, o que eu acho mais incrível do relato dela, ela falando que... Não, mas hoje a gente se dá super bem, tá tudo certo. Inclusive, quando aconteceu de um menino me mexer comigo, ele foi lá e quebrou uma garrafa. Amor, isso não quer dizer que ele não seja um psicopata, quer dizer que ele só não conseguiu te matar. E, na verdade, se alguém fosse tentar fazer alguma coisa com você, teria que ser ele. Ele não tava dando a oportunidade pra ser outra pessoa fazer com você. Tipo assim, que loucura, que loucura. Eu acredito fielmente que se esses assuntos fossem mais falados, mais abordados, a gente teria muito mais informação para poder justamente se precaver, justamente para, sabe, criar um ambiente onde esses tópicos que são sensíveis, eles são tratados. Grande parte desses problemas, né, grande parte dessas disfunções cerebrais é porque elas não são tratadas. E aí a gente vai encontrar uma pessoa que, quando cresce, entra numa escola e faz barbaridades, a gente se pergunta por quê, mas será que deu sinais? Será que a gente podia ter feito alguma coisa? Talvez, individualmente, seja difícil as pessoas fazerem. Como eu disse, socialmente, a gente não está preparado para lidar com uma pessoa assim. A gente não tem esse costume, não é da nossa cultura. Agora, é geral, agora a forma de sociedade, a gente tem que olhar para essas pessoas, a gente tem que olhar para esses casos, para que tragédias não aconteçam. Essa é a forma de prevenir uma tragédia, entende? Tratando desde criança, dando um suporte psicológico, não só para crianças que tenham traços de psicopatia, mas todos os tipos de criança que possam ter algum distúrbio, né, que seja uma porta de evolução para algo pior, algo maior. Mas e você, já tinha ouvido falar sobre isso? Tem algum caso que você conheça? Você já conviveu com algum psicopata? Deixa pra mim aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!